Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Já estamos na lição 4, que tem como tema: Jesus é a maior prova de que Deus se importa com você. O versículo base está em João, capítulo 3, e versículo 16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Será que Deus realmente se importa com você? Será que Deus realmente se importa comigo? Todos nós já fizemos esta pergunta muitas vezes, principalmente durante uma crise. Temos a impressão de que Ele, após ter nos criado, entregou-nos a própria sorte. E nesses momentos não podemos evitar este questionamento: se Deus preocupa-se de fato comigo, por que permite tantos sofrimentos e tantas angústias sobre as nossas vidas? Podemos ver que tais perguntas demonstram que você ainda não teve um encontro experimental para com Deus. Quando isto acontecer, você constatará que o Senhor realmente se importa com você. E é o que estudaremos nesta lição. Inicialmente, mostraremos quem é Deus. Primeiro, o primeiro ponto, vamos explicar, de acordo com a palavra, quem é Deus. Só viremos a entender quem é Deus quando entramos em contato com a Bíblia. O que você sabe acerca de Deus? Por conseguinte, nosso conhecimento de Deus não pode limitar-se a saber que Ele existe. Temos de saber também quem Ele é. Iremos colocar aqui alguns pontos, demonstrando, de acordo com a Bíblia, quem Deus é, quem realmente Deus é. Primeiro, Ele é o Criador dos céus e da terra. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Aliás, Ele não somente tudo criou, como também tudo sustenta. Deus criou os céus e a terra, e como também Deus, Ele tudo sustenta. É interessante o que diz nos Salmos 146, e versículo 6 diz assim: O Criador do céu, da terra e do mar, e de tudo o que neles existe, o Senhor sempre cumpre as suas promessas. Portanto, Deus é o Criador dos céus e da terra. Segundo, Deus é o Criador do ser humano. O homem não é um subproduto de um processo evolutivo. Surgiu através de um ato criativo. Queremos ler aqui um versículo da palavra de Deus, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que comprova que Deus é o Criador do ser humano. Diz assim: Aí ele disse: Agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Então Deus criou, Deus formou o ser humano. Terceiro, quem é Deus? Deus, Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo, ele diz assim: Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Conforme você poderá facilmente concluir, sendo Deus o Criador e sustentador de tudo quanto existe, e sendo também Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como poderia Ele não se importar com você? Como poderia Deus não se importar com você? Portanto, não esqueça, você
é precioso aos olhos de Deus. Você é muito importante para Deus. O segundo ponto diz assim: a redenção do ser humano. Vamos falar um pouco sobre a redenção do ser humano. Deus sabia que o ser humano fracassaria, sendo onisciente de tudo, sabe. Deus, sendo onisciente, ele sabe de tudo. Todavia, ele fez questão de criar o homem dotado de livre-arbítrio, mesmo sabendo que mais tarde viria Adão usar a sua liberdade para desobedecê-lo. Somente Deus poderia dar semelhante liberdade para a sua criatura. Ele, porém, já tinha o plano de redenção para apresentar aos nossos primeiros pais. Deus, ele já tinha, em sua onisciência, Deus já tinha um plano de salvação para toda a humanidade. O primeiro ponto do segundo tópico diz assim: a queda do homem. Ao explicar aos romanos as consequências da queda do ser humano, escreveu o apóstolo Paulo. Paulo escreve algo interessante. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, Paulo diz assim: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Paulo diz que todos pecaram, todos estão separados da presença de Deus, da glória de Deus. Isto significa que todos, judeus e os demais povos, nasceram com tendência à prática do pecado. Somente o sacrifício de Cristo é capaz de resgatar-nos dessa maldição. Somente o sacrifício de Cristo é capaz de libertar-nos, é capaz de trazer libertação para a humanidade. Somente o sacrifício de Cristo é capaz de resgatar o mais vil pecador da maldição do pecado, da escravidão do pecado. Aqui também fala sobre a provisão de salvação. Com a queda do homem, Deus apresenta o Redentor da raça humana. O homem peca, o homem transgride contra Deus, mas Deus também apresenta o Redentor da raça humana, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, conforme lemos em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 ao 6, o apóstolo Paulo diz algo interessante. Ele diz assim: pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com seres humanos, o ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Como você observou, Deus se importa muito com a sua vida. De outra forma, ele jamais ter-lhe-ia oferecido um plano tão maravilhoso como a salvação de sua alma. Deus deseja que você aceite a Cristo. Deus deseja que você aceite a Jesus como o mais autossuficiente Salvador. Deus deseja que você aceite a Cristo, a fim de que você possa entrar nos céus e desfrutar de todas as belezas espirituais ao lado de Jesus, nosso eterno Redentor. O terceiro ponto, o terceiro tópico, fala sobre a graça. Você sabe o real significado da graça? Biblicamente, a graça é um favor imerecido que recebemos de Deus. Pense seriamente neste assunto. Aliás, tudo quanto recebemos neste mundo é um favor imerecido que Deus nos concede. Logo, concluímos: Deus realmente se importa com você.
Deus realmente se importa conosco. É como se a nossa vida estivesse desenhada nas palmas das mãos de Deus. É interessante que o profeta Isaías, lá no capítulo 49, versículo 16, ele diz assim: eis que na palma das minhas mãos, ele falando aqui o que Deus citou, ele diz assim: eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Então Deus realmente se importa conosco, Deus realmente se importa com você. O primeiro ponto aqui do terceiro tópico diz assim: a salvação é pela graça. Nós falamos sobre a graça. Estamos aqui confirmando que a salvação é pela graça. O maior favor que de Deus podemos receber não são os bens materiais, nem a saúde, nem uma vida longa. Tudo isto podemos receber com a liberalidade de suas mãos. Enfim, o maior favor que podemos receber de Deus é a salvação de nossas almas. O maior favor que podemos receber de Deus, que você pode receber de Deus, é a vida eterna, é a salvação de sua alma. No livro, na Epístola aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 8 ao 9, Paulo diz assim: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é um resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. O que não podíamos fazer para obter a salvação, Jesus Cristo fez por nós. Observe, o que não podíamos fazer para obter a salvação, Jesus Cristo fez por nós, lá na cruz do Calvário. Segundo, Jesus, a maior prova de que Deus se importa com você. Jesus, Ele é a maior prova de que Deus realmente se importa com você. Jesus Cristo é a maior prova de que Deus se importa com você, e sendo o Senhor Jesus o que de fato se entregou por nós, Ele é a maior prova do amor de Deus para com a humanidade. Jesus Cristo é a maior prova de que Deus se importa com você. Sendo o Senhor Jesus o que Deus tinha de maior precioso, o seu próprio Filho entregou a fim de que morresse em nosso lugar. Se você abrir a Bíblia, no Evangelho de João, ficará mais do que maravilhado diante do amor de Deus, que é o versículo base a qual fizemos, demonstrando o amor de Deus para com o homem, demonstrando o amor de Deus para com a humanidade. Em João capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Resta-lhe mais alguma dúvida? Será que você tem já alguma dúvida de que Deus realmente se importa com você? Deus realmente se importa com você. Deus realmente se importa com a tua vida. O apóstolo João assim expressa esse grande e inexplicável amor lá em 1 João capítulo 3, versículo 1, na sua primeira epístola. O apóstolo João diz assim: como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande
que somos chamados de filho de Deus e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Então aqui o apóstolo João demonstra o tamanho do amor de Deus para conosco. Estamos agora no último tópico que diz assim, para encerrar: Deus realmente se importa com você. Sim, Deus se importa não somente com a sua alma, mas igualmente com o seu bem-estar físico, psicológico e emocional. Deus, ele se importa com o seu bem-estar físico, psicológico e emocional. Afinal, o que é o bem-estar? De acordo com o dicionário Aurélio, é o estado de perfeita satisfação física ou moral, totalmente em si, é a palavra, é o conforto em si. É isso que é a explicação do termo bem-estar. Então vamos entender primeiramente. Primeiro ponto, o bem-estar físico. O amoroso Pai quer que tenhamos perfeita saúde, como reconhece o salmista Davi. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Lá no Salmo 103, versículo 3. Além disso, Cristo foi enfermado para que hoje possamos desfrutar perfeita saúde. Mas se tivermos de ser provados pela doença, Ele nos afofa o leito, como diz no Salmos 41, versículo 3. Quando estiverem doentes de cama, o Senhor os ajudará e lhes dará saúde novamente. Segundo, Deus também quer que nós tenhamos o bem-estar psicológico. Não fomos chamados por Cristo para vivermos deprimidos ou traumatizados. Ele quer que desfrutemos de um perfeito bem-estar psicológico, conforme nos promete Deus através do profeta Isaías, no capítulo 26, versículo 3, que diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Terceiro, Deus também quer que tenhamos o bem-estar emocional. Não são poucas as pessoas que atualmente enfrentam desequilíbrio emocional. Na palavra de Deus, porém, aprendemos a educar as nossas emoções, que diz assim nos Salmos 46, versículo 2 ao 4, diz: Por isso, não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Quem aceita Jesus, por conseguinte, mantém-se equilibrado e Cristo torna-se o Senhor das suas emoções em quaisquer circunstâncias. Sabemos que Deus está no comando de todas as coisas. Deus está no comando de tudo. Deus está no comando do teu bem-estar físico. Deus está no comando do teu bem-estar psicológico. Deus também está no comando do teu bem-estar emocional. Então Deus realmente se importa com você. Não há dúvida que Deus realmente se importa com você. No entanto, você se importa com Deus? Você tem se importado para com Deus? Você tem lembrado de Deus? Aliás, Ele sempre importou-se com você. É chegado o momento de você se preocupar com Deus. É chegado o momento de você se lembrar, se preocupar com o que Deus está lhe oferecendo. Deus lhe oferece a salvação em Cristo Jesus. A pergunta é: qual é a sua decisão?
Eu espero que a sua decisão seja entregar sua vida ao Senhor Jesus, porque realmente Ele se importa com você. Deus te abençoe e guarde essa palavra em seu coração, em nome de Jesus.